Ok. Pronto. Eu acredito que iniciou, tá certo? Enzo, é muito prazer em te conhecer, certo? Queria te agradecer pelo teu tempo, porque eu sei do tanto de atividade que você tem, mas você abdicou de algumas coisas para poder estar falando comigo, né, com a gente aqui, Amém. tá certo? Muito obrigado, tá bom? Que eu sei que você é muito ocupado, mas muito obrigado, tá certo? Amém. Amém. Eu fico feliz de poder participar com vocês aqui. Sim, sim, que aqui no Japão também é corrido, mas eu fico muito feliz. Eu já tava, tipo assim, ansioso em poder falar com vocês. Eu tava, assim, não via a hora de ver com vocês. Já tava falando com os jovens lá da igreja também. Aí a gente não via a hora de poder falar com vocês. Poxa, que da hora, que legal. Eu fico muito feliz, muito contente com isso, tá certo? Mas Sim. eu queria pedir desculpa por todo esse tempo, né, esse transtorno, mas a gente conseguiu, tá certo? Bem, tudo bem, tudo bem. Tá bom? Então vamos lá. Enzo, eu queria saber, né, para a gente poder conversar um pouquinho, para eu poder entender como é que é a cultura aí, porque é algo muito diferente daqui do Brasil, né? Nós sabemos disso, é do outro lado do mundo. Tanto Sim, que é 9h36 da noite e é 9h36 da manhã, então é bem diferente. sim. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre você. De onde é que você está falando nesse momento? A, Posso a falar cidade? a Isso, cidade exata? Posso falar? pode. Então, ó, vamos lá, vamos começar primeiramente. Estou no Japão, assim, do outro lado do mundo. Eu tô na parte de Aichi, Nagoya. Acho que, se eu não me engano, ó, é que eu não lembro direito. É o segundo cidade maior assim do Japão. É a segunda cidade maior assim do Japão. Que eu tô, Nagoya, né? Aí eu tô na Nagoya, parte assim. Sim, Nagoya. Nagoya. Que, Nagoya. que legal. Eu não conhecia o nome, mas que legal. É a segunda maior cidade do Japão, é isso? Sim, 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 sim. Perfeito. E, Enzo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é a vida aí? Tipo, como é que é a sua rotina? Eu sei que não tem nada a ver com as perguntas que eu lhe mandei, mas eu queria que você Ah, dissesse como é que é a tua rotina. O que é que tu vai fazer agora, porque acabou de começar o dia, não é verdade? sim, sim, sim. É, eu vou falar a minha rotina durante a semana e final de semana, tá? Vou separar em dois aqui pra poder explicar melhor. Perfeito. Durante a semana, eu eu acordo um horário assim, 6 horas, vamos dizer assim, eu acordo 6 horas para eu poder começar a me preparar para poder ir para a escola. Que agora o pessoal tá de férias e tudo mais, só que eu tenho escola, né? A minha escola começa às 8h30, eu tenho que estar, não, gomei, errei o horário, 9h30. 9h30 começa a escola, aí a gente vai estudando, assim, no Brasil, pela informação que eu tenho, tá? Tem dois tipos, o horário da manhã ou o horário da tarde. O Perfeito. Japão não, ele é assim, tipo, de 7 horas até 8 horas, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. A gente é um horário assim mais prolongado, né? Aí fico lá esse tempo na escola e o tempo aí eu volto pra casa, né? É mais ou menos a minha rotina assim durante a semana, que eu fico muito tempo na escola, né? Eu vou de trem e tudo mais assim, aí fica um pouquinho assim cansativo durante a semana. Aí final de semana, que é o culto, gente, eu amo. A gente vai assim, a gente acorda um pouquinho tarde, né? Meio-dia mais ou menos, pra gente poder se preparar pra poder ir pra igreja, sábado no caso, é umas 5 horas, né? A gente vai. O culto começa às 8 horas. 8h30. 8h30, obrigado. 8h30 começa o culto. E só que a gente vai mais cedo pra poder arrumar lá a igreja, poder, tipo assim, preparar a igreja pra todo mundo poder ficar à vontade, né? A gente já começa fazendo a obra desde cedo. Incrível. Muito legal mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Enzo. Sim, Você nasceu no Japão, não é? sim, sim, Você sim. nunca teve contato aqui com o Brasil, você nunca veio aqui.
É isso? Não, nunca fui pro Brasil. Até eu tô falando aqui tava falando um tempo atrás com meus pais, tô falando assim, aqui o Japão, não entenda mal, tá? É assim, é tipo uma prisão pra mim, porque eu tô aqui há 16 anos, há mais de 16 anos, e nunca fui pra nenhum outro lugar do Japão. Então é tipo uma prisão. Eu brinco às vezes assim com os meus pais, né? Mas eu gosto muito do Japão mesmo assim. Você é seu país, né? Você ama, né? Mas olha, eu queria te dizer, certo? E dizer para todos vocês que vocês têm um lugar aqui para ficar, tá certo? Se vocês quiserem. Amém. Amém, Podem obrigado. vir para cá para o Nordeste, que a gente recebe vocês da melhor maneira possível, tá certo? Já tem um lugar para ficar, Amém. tá bom? Obrigado. Pois vamos lá. Eu te enviei algumas perguntas, né? Sim, sim. E eu gostaria de iniciar fazendo a primeira, que é porque eu realmente gostaria de saber, certo? Como você Uhum. conheceu Jesus? Como foi esse seu contato com Cristo? É, Vou começar assim. Vou falar assim, ó. Eu já nasci, assim, cristão, assim. Os meus pais já eram cristãos quando eu já tinha nascido. Aí, foi, assim, uma caminhada. Vou explicar mais ou menos minha caminhada, né? Os meus pais, e desde novinho assim, eles me ensinavam a palavra de Deus. Eu decorava salmos. Teve um salmo que eu decorei, que isso aqui fica muito na memória, que é o Salmo 91. Que eu Nossa, amo muito esse salmo que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Gente, que salmo maravilhoso. Eu gosto muito desse salmo. E os meus pais, desde novinho, assim, ensinavam salmos pra mim. Isso daí fortaleceu muito a minha fé. Desde novinho, assim, muito novinho. Tanto que, jardim de infância, que eu acho que fala, é Gomen, né? Que português, japonês, assim. tudo Jardim bem. de infância. No jardim de infância, quando eu tinha mais ou menos 4 anos, 5 anos, eu falei para a professora sobre Jesus. Mesmo ela não acreditando, ela discutindo comigo assim, só que eu tava evangelizando para ela sobre Jesus. Oh, nossa, que E eu massa. já No tinha jardim da infância. jardim de infância, sim. Eu já tinha convicção que Jesus existia desde novinho assim. Caramba, então foi uma experiência que você teve muito cedo, né, com Cristo. Sim, E como você respondeu, né, os seus pais, eles são cristãos, né? sim, 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 sim. Eles são brasileiros, é isso? Ou eles também são japoneses? Como é que... Não, eles são brasileiros, nasceram no Brasil, aí depois de um tempo que ficaram no Brasil, eles vieram aqui pro Japão. O meu pai veio mais rápido, né, pro Japão. Perfeito. Você sabe o estado de onde eles são? Eles são do sul, do... Não lembro. Não, peraí. É, eu lembro muito bem do meu pai, que eles falam muito tempo, eles são do Nordeste, do Pará. Olha Norte, que do massa, Pará. no norte, isso, que legal. A gente é bem pertinho ali, certo? Do Ceará, somos no Nordeste, tem o Pará que é no Norte, certo? Hum. E eu fico feliz, cara, legal, né? Porque geralmente nós temos muito essa cultura do Sul, sabe? Os Ah, sim, estados sim. aqui do Sul, que são Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Muito legal ter um de Pará, que legal. Olha, o cuscuz todo dia, estão mandando aqui. É o prato típico, certo? Daqui do Aham. Nordeste se chama cuscuz. Eu não sei se você já ouviu falar. Já ouvi Já falar. ouviu, né? Eu acho que eu já comi também. A gente come muito também. Que legal, massa. Então, uma coisa que a gente pode aprender é que no Japão tem cuscuz. Que legal. Então, deixa eu fazer outra pergunta. Como é que é a igreja aí? A igreja de vocês, ela tem muitos jovens, ela é uma igreja que ela aborda muito essa questão missionária com adolescentes. Como é que funciona? Eu vejo que vocês têm muito essa questão da música, né? Ah, Acho fenomenal isso, vocês são muito incríveis tocando. Eu acompanho daqui, eu acompanho, sou fã de carteirinha. E eu queria que tu falasse mais sobre isso, né? Que você ensinou alguns dos meninos, né? Você sim. pronto, você pode falar, por favor, um pouquinho só. Na nossa igreja, sim, eu ensinei, não foram muitos, mas alguns jovens assim, a aprender a tocar.
o violão, o baixo eu ensinei também. A guitarra eu ainda não ensinei, porque eu acho assim um nível muito alto. Eu falo pra todo mundo assim: aprende o violão primeiro, que o violão é mais rápido e se você aprender o violão, vai encurtar o caminho pra poder tocar a guitarra. Aí eu falo muito isso aí pro pessoal da igreja, pro pessoal que quer aprender a tocar guitarra, né? Aí eu fico ensinando o violão e lá na nossa igreja a gente é muito família. Família, a gente já, tipo assim, é irmão, irmão. Tipo assim, eu tenho um amigo lá, bem assim, desde novinho. Só que a gente já, tipo, a gente já se trata como irmão já. Aí a gente já tem uma intimidade maior, a gente já conversa mais. E os jovens, a gente tem um grupo assim, abençoado. Como você viu, a gente no louvor, a gente ama louvar o Senhor. Eu gosto que as pessoas aprendam mais, a evoluir mais nos instrumentos para poder louvar mais a Deus da maneira que possível. Eu gosto, né? E a gente tem esse grupo aí bem abençoado. Que legal, eu fico tão feliz, cara, porque, tipo, é muito legal ver o agir de Deus em outros países, né? Nós, como você falou, nós temos essa limitação aqui do nosso país, e é muito legal saber como funciona em outros países também, né? Como é que é a cultura cristã mesmo, a fé, como é que é vista em outros países. E você falando dessa forma é tão bonito, né? Essa forma de você falar que vocês aprendem para poder adorar o Senhor, né, da melhor forma possível. Isso é muito bonito, sabe, Enzo? Eu acho isso fenomenal, cara. Eu estou muito feliz, Me- certo? É, uma pergunta aqui que eu achei muito interessante na sua opinião, qual é o Uhum. maior desafio de um cristão, de um jovem cristão aí no Japão? Qual é o maior desafio que você enfrenta? Ó, essa pergunta aí foi assim, eu pensei, aí eu pensei assim, só que ó, cheguei a uma conclusão que é a população japonesa, que os japoneses eles são assim, eles são muito, tem vários deuses aqui no Japão, né? E eles seguem muito assim, de geração em geração, é esse Esses essa deuses. cultura. Essa Essa cultura. cultura. Eles são dessa cultura assim, tipo, seguir vários deuses assim e não muda de geração em geração. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui bem básico. Se o avô, ele é budista, o neto também vai ser budista. Isso daí vai seguindo de geração em geração. Nossa. E isso daí para evangelizar é mais complicado, mas mesmo assim dá para evangelizar. Você já teve alguma experiência de evangelizar alguém que vinha dessa cultura ou alguém da igreja? Você já viu alguém evangelizando uma pessoa que segue essa cultura? Você já teve essa. Sim, ó, vou dar dois exemplos. Um, tem uma irmã lá na igreja que a família dela era budista. Ela se converteu e agora ela é uma intercessora, ela lida de intercessora, né? E ela intercede lá na igreja. Ela é uma irmã muito abençoada. Todo mundo gosta dela. A gente admira muito ela, pela fé dela. A gente gosta muito dela. E o outro exemplo que eu tenho um amigo dois amigos japoneses. Eu convidei eles a ir para nossa igreja. Eles amaram muito, muito, muito mesmo quando foram lá na igreja. Mas assim, no longo da minha longa caminhada assim, nesses 16 anos, várias vezes já convidei várias pessoas para vir para a igreja, só que limitação assim, os pais também não nos deixam muitas vezes ir. Aí fica mais difícil, né? Aí, mas eu tento. Mas eu achei tão bonito. É muito legal. É porque aqui no Brasil, né? Explicando um Hum, pouquinho para você, principalmente aqui no Nordeste, no Ceará, nós temos uma liberdade, assim, sabe, Enzo, hum, muito grande, né? Em que a gente é muito entrão. O que hum, significa entrão? A gente entra muito na tua vida.
digamos assim, eu me intrometo muito, eu sou intrometido, né? Então, eu sou muito de ir na tua casa, falar contigo, sou muito vibrante, muito alegre, e isso acaba, sabe, contagiando as pessoas. Hum. E quando nós percebemos que na cultura japonesa são pessoas mais retraídas, né? Mais na Hum, delas, que tem essa cultura, né? Uma cultura diferente, com outros deuses, né? E você conseguir, sabe? Você conseguir falar de Cristo e ainda convencer essas pessoas, né? O Evangelho, o Espírito Santo, ele convence, né? Isso é algo tão legal. Eu tô aprendendo muito aqui, certo? Um pouco para a gente fazer, mas eu tô tão feliz de estar conversando com você, porque você está trazendo coisas que são incomuns para a gente. Nós vivemos algumas, mas é muito diferente do que você está apresentando. E é algo muito bonito, é algo muito belo. E eu estou muito feliz, por ter ouvido isso, certo? sim, Eu queria saber de você se tem algum versículo, você falou do Salmo 91, né? Você deu um sim, capítulo que é muito legal, aquele que habita no esconderijo. Tem até uma música, né, falando sim, sobre isso. sim. Aí eu queria saber se tem algum versículo ou alguma história bíblica que te inspira, que você, tipo, você vê assim, nossa, essa história bíblica, ela me inspira para que eu possa, sabe, ser um jovem que procura mais o Senhor. Queria saber de você, se tem. Eu vou falar um aqui, só que acho que muita gente já deve imaginar o que eu vou falar aqui. Como a gente está vivendo assim no Japão, num país totalmente diferente do Brasil, e o Japão é ao contrário. Aí eu vou falar da história de Daniel. Eu me identifico muito com a história de Daniel. Os quatro jovens foram jogados na fornalha, foram na cova dos leões, eles enfrentaram dificuldades, mesmo estando num país totalmente diferente que adora outros deuses, eles mesmo assim continuaram adorando o Deus deles, eles persistiram, foram fiéis até o fim. Isso daí me inspira muito, porque a gente também vive num país totalmente diferente e a gente, mesmo assim, a gente crê em Cristo, a gente é persistente, a gente evangeliza as pessoas, mesmo nas dificuldades. Isso é muito legal. Nossa, que bonito. É um ótimo exemplo, é uma ótima história. Eu estava pensando nele esses dias, né? Do desafio que deve ter sido para ele ser jogado na cova com leões, né? Tipo, não eram gatinhos, eram leões, né? Que poderiam te devorar, né? No momento que você entrasse, mas ele foi fiel, né? Ele persistiu, ele acreditou em Cristo, né? E você trazer essa história é algo maravilhoso, porque eles estavam na Babilônia, né? Como você falou, Sim, ele e os outros amigos. E por mais que fosse uma cultura diferente, né? Fosse uma situação diferente, eles não se dobraram, eles não se prostraram diante dos deuses, e eles continuaram adorando o Deus de Israel, né? O Deus fiel, o nosso Deus. E esse exemplo é maravilhoso, esse exemplo é muito bom, cara. Nossa, muito legal mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Enzo. Você falou que tem dois amigos japoneses, né? Que você já sim. levou para sua igreja. Era até algo que eu iria lhe perguntar. Se no seu colégio Hum. você tem muito essa questão de apresentar o evangelho para os seus amigos, né? Você falou que tem esses dois, mas você já teve algum tipo de barreira, digamos assim, que teve que enfrentar como se o seu amigo não quisesse, entende, sabe? Você apresentou, mas ele foi meio que. Já aconteceu isso com você? Aqui a gente tem alguns relatos, sabe? O Brasil pode ser Ah, meio assim, mas tem sempre alguém que fica com raiva assim da gente, né? Meio chateado. Mas tem que fazer, né? Mas já aconteceu com você já? ó, sim, já teve várias, assim, barreiras, assim, tipo, a pessoa não quis ir. Eu, na verdade, ó, quando eu tinha 4 5 anos, eu conversei com a minha mãe assim: Mãe, se a gente é cristão, e a gente vai pro céu, e os meus amigos que não são cristãos? Eu chorei, porque eu queria muito que eles queriam fosse pro céu.
Aí eu evangelizava para eles. Não era todo dia, porque a gente tem a nossa rotina aqui no Japão, mas evangelizava para cada um da minha escola, contando que todos da minha escola sabiam que, ó, qual a religião do Enzo? Cristão. Todo mundo já sabia que eu era cristão, porque eu já ia evangelizar para todo mundo. E quando eu consegui levar esses japoneses para a igreja, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu, tipo assim, senti Deus cuida dos mínimos detalhes. Ele ainda ouve as nossas orações. Ele escutou a minha oração desde novinho, assim, que eu queria levar os meus amigos japoneses para a igreja. Eu fiquei muito feliz assim. Então, eu agradeço a Deus por ele estar ainda me capacitando para poder levar os japoneses para a igreja. E meus planos ainda é levar a minha escola toda para a igreja. Meus planos ainda não mudou. São esses, né? De Sim, levar todo mundo, né? Eu tenho, sim, eu tenho algo que eu compartilho com os nossos adolescentes aqui no Brasil, né? Na minha igreja, que eu sou líder de adolescentes, e algo que eu divido com eles é que eu quero que o meu bairro, né? Que eu moro aqui no Conjunto Ceará, né? Um bairro aqui de Fortaleza, no Ceará, no Brasil. Eu compartilho com eles que eu quero ganhar o Conjunto Ceará inteiro para Jesus, né? sim. Que no momento que eu descer do ônibus, eu possa cumprimentar alguém com a paz do Senhor, porque eu sei que aquela pessoa é cristã. Já pensou, né? Um Muito bairro lindo. inteiro, uma cidade inteira de pessoas que você tem certeza que adoram a Jesus. Ia ser, né? Ia ser muito lindo isso daí. Ia ser Ia ser muito muito lindo. Um lindo. testemunho maravilhoso. Não é? Ia ser muito Sim, legal. E a gente está batalhando para isso. A gente quer mudar a nossa sociedade aqui. Nós queremos impactar a nossa cidade, o nosso bairro. E eu fico muito feliz que do outro lado do mundo tenham pessoas também com o mesmo espírito que a gente, com a mesma alegria e com o mesmo amém. ímpeto, né? De conquistar isso. E uma coisa que eu queria perguntar, Enzo. Eu sei que eu estou perguntando muito, mas eu queria perguntar. Não, pode perguntar, pode perguntar. Existe algum costume, né, na cultura japonesa, que é assim um costume muito bonito, que você acha muito legal e que traz para dentro da igreja, para a fé cristã? Eu botei um exemplo aqui que nós somos um povo de uma cultura aqui no Brasil, e você tem um pouco dos brasileiros, né? Nós somos muito alegres, muito felizes, e quando a gente recebe o visitante na nossa igreja, a gente recebe assim, sabe, como se fosse parte da família dele, sabe? E isso é cultural nosso. No mundo, né, onde as pessoas não adoram a Cristo, elas também são assim, sabe? Elas são animadas, mesmo elas, né? E isso traz para dentro da igreja. A gente vem com essa cultura nossa. Aí eu queria saber se no Japão tem algum costume, porque nós assistimos filmes, sabe, séries, né? Que o povo japonês é um povo assim muito legal, que tem uma cultura bacana, com papéis, né? Como aqueles origamis, né? Essas Sim. coisas divertidas, né? Animes, mangás, né? Tem algum desses costumes assim que você acha muito bonito que vocês trazem para a igreja de vocês, assim, algum comportamento? É, vou assim direto. Vários assim costumes japoneses assim que eu acho muito bonito mesmo, que, ó, eu acho bonito assim, o horário deles que eles são assim, vamos dizer assim, o horário deles, eles nunca chegam na hora. Eles chegam sempre adiantados. Eu acho isso muito bonito. Não, não querendo gomer, né, talvez. Mas eu acho isso muito bonito que eles chegam no horário. Eu também acho bonito que. Lembra naquela hora que eu falei que a religião vai passando de geração em geração? Isso é muito bonito, E- Então, se isso aí fosse uma família cristã, verdade. isso ia ser maravilhoso, que ia passar de geração em geração. Isso aí seria um testemunho muito lindo para se contar. Eu acho isso daí muito bonito. Claro, tem outros costumes japoneses também que eu acho bonito. Outros que não são também, assim, parte cristã também, mas eu acho também bonito também. Eles têm um respeito grande à autoridade deles. Tipo assim, vamos dizer, eles vão para a igreja.
eles vão ter o maior respeito possível pro pastor. Mesmo eles, tipo assim, não sendo cristãos, nada disso, eles vão ter o maior respeito pra autoridade que está lá dentro, que é o pastor. Isso aí funciona em qualquer lugar aqui no Japão. Ó, eu quero falar um negócio aqui. Eu devo ter falado gomen. Sabe o Gomen, significado de gomen? gomen não. É até legal porque nós vamos aprender aqui, né? Palavras em Gomen. É, significado é desculpa. gomen. Sim, gente, gomen. Desculpa, porque eu tenho esse hábito no japonês muito grande, já tô há 16, desde que eu nasci aqui no Japão e Você eu é já japonês, né? Então tá no sangue, né? Dizer. foi Mas sem querer, gente, desculpa. olha isso, gomen também, certo? Por muita coisa. Gomen. Mas eu fico muito feliz porque é realmente algo muito legal esse costume de geração em geração, né? Apesar de ser uma religião diferente, né? Algo assim, mas é bonito, né? Que o pai passe isso para o filho, que o filho para o filho dele, né? Você citou se a família é cristã, vai ser mais legal ainda, né? Porque vai ser de geração em geração. E o respeito pelas autoridades, né? Nós vemos muito isso em Romanos 13, né? Que nós devemos respeitar as nossas autoridades. E você trouxe esse capítulo para nós agora, em que no Brasil essa cultura não existe, praticamente, né? Infelizmente, não é querendo criticar o nosso país, mas mas infelizmente é dessa forma, né? A gente não tem tanto respeito assim pelas autoridades, né? Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, nós vamos voltar à palavra. Em nome de Jesus. Acho que, Amém. né? Nós vamos voltar a esse costume. Enzo, tem mais uma coisa aqui que eu gostaria de te perguntar. Depois eu vou abrir para o pessoal poder fazer algumas perguntas, né? Porque a Amém. gente tem algumas pessoas aqui que conseguiram baixar o Zoom para poder acompanhar esse momento e eu estou gravando, depois eu vou soltar para todo mundo, né, que não pôde acompanhar, assistir também. O que você gostaria de dizer para nós, né? O que você gostaria que os cristãos brasileiros entendessem sobre o cristianismo no Japão, né? O que você gostaria que a gente entendesse? Porque pode ser que a gente tenha uma ideia errada, né, de alguma coisa de algum costume, mas você poderia dizer, olha, aqui no Japão é desse jeito, funciona dessa forma, não é da forma que vocês estão pensando, as coisas aqui são diferentes. Se tem alguma coisa, sabe, que você gostaria de dizer pra gente. Amém. Eu quero dizer que aqui no Japão, claro, a gente tá do outro lado do mundo, do Brasil, essas coisas. Aí, claro, muita gente fala, o Japão é um lugar mais frio. O Japão, as pessoas são muito frias, assim. Sim, eu concordo muito com isso daí, só que, independente de que as pessoas são frias, elas, assim, respeitam muito a religião de cada um. Elas respeitam muito a religião de cada um. Tipo, o cristianismo aqui no Japão, os cristãos, os evangélicos, é 1% aqui no Japão. Oh, Menos de 1%. nossa. Mas, mesmo assim, eles, eles dão essa liberdade, mesmo a gente estando no Japão, eles dão essa liberdade, ó. Pode adorar Jesus. Eles deixam a gente adorar Jesus. Mesmo nas dificuldades, mesmo tendo muito budista aqui, eles falam, pode adorar, pode falar, pode adorar Jesus. Aqui vocês são livres aqui no Japão. Eles deixam ter essa liberdade aqui. Então, tipo assim, quando vocês vierem aqui pro Japão, tipo assim, não precisa tipo assim, se prender falando, eu sou cristão. Não precisa se prender, porque o Japão, ele é muito liberal nessa parte aí da religiosidade. Porque eles acreditam que cada um tem sua religião. Então, isso aí eu quero deixar bem claro que não precisa se preocupar aqui no Japão. Eles não vão ficar bravos porque você é de uma outra religião. Eles vão aceitar da maneira que você é. Claro, tem muita gente que
não aceita da maneira que você é, porque isso é normal. Qualquer país que você for, vai ter sempre alguém assim. Mas a maioria dos japoneses, eles deixam você adorar Jesus. Isso daí eu quero deixar bem claro, né? Mas isso é uma grande verdade, né? Aqui, ao longe, aqui no Brasil, nós temos realmente esse pensamento de que as pessoas aí, elas são um pouco mais frias, como você falou. Muitos de nós pensamos assim, porque é como eu falei, tem filmes, tem séries, né? E a gente tem uma ideia diferente de como as pessoas são, né? E foi muito importante você ter dito isso, porque é muito bonito isso. Quando você deixa o outro falar com Cristo, ter os cultos, né? Você não é uma pessoa que tenta parar aquilo ali, mas você respeita. E isso é algo muito bonito, é algo muito legal. E você deixou uma mensagem maravilhosa pra gente. Eu gostei muito. Muito obrigado Sim. por isso. Eu vou ver aqui, eu acredito que tem um pessoal que está aqui. O Gustavo, ele mandou cuscuz, né? Ele já falou sobre. Teve a Letícia que mandou a melhor comida, é o cuscuz, realmente a melhor comida. Gustavo que falou sobre o dorama, né? Eu não sei como é que é isso, mas depois a gente pode conversar sobre isso em algum outro momento. Não precisa ser hoje. Mas, Não, pode perguntar qualquer coisa agora. essa- Assim. Ai, Deus. mas eu gostaria de ver se o pessoal tem alguma pergunta para poder fazer. Se não tiver, né, se eles não mandarem aqui, nós vamos para as considerações finais, mas eu já queria ver depois se a gente pode combinar uma outra forma da gente poder fazer novamente essa, Claro. essa chamada, porque eu amei falar com você, Enzo, eu gostei muito de você, você é um rapaz muito legal. De longe, nós podemos ver a sua participação na sua igreja local, isso é algo muito bonito, tá certo? É algo admirável. Nós temos aqui os nossos adolescentes também, que eles são muito ativos na nossa igreja. Eles conseguiram se inscrever no canal, levantar um canal para poder ter a live. Infelizmente não deu certo, mas eles são muito ativos, eles são muito legais, sabe? E eles se dedicam muito, eles tocam na igreja, eles são praticamente como vocês, sabe? E isso é muito legal para nós. É por isso que eu gostei tanto de vocês, porque é muito parecido com aqui, né? Com tudo que acontece aqui. E eu queria agradecer muito você, tá certo, Enzo? Mais uma vez, agradecer pelo seu tempo, porque eu sei que é bem, né? As coisas, tipo, o horário é bem pequenininho, mas foi muito legal, certo? Agradecer a irmã Luciana, não sei se ela tá aí também, mas ela tá aí na frente, né? Agradecê-la também porque ela é uma pessoa incrível, muito gentil, que moveu muita coisa para isso aqui poder acontecer. E eu queria te fazer na verdade, um pedido, né? Se você poderia nos ensinar uma frase em japonês, certo? Você falou gome, né? Gomen, Desculpe, né? Gomen. Desculpa. Desculpa. Pronto. Aí eu queria te pedir para você nos ensinar a dizer Jesus te ama em japonês. Tu consegue Jesus fazer te isso? ama. Isso, Jesus te ama. Consigo. Como é? É... Posso falar? Vai, Peraí, pode. é que vou falar, tá? Ah. イエスはあなたを愛しています。Oh. Agora eu vou falar a palavra. Vou falar a palavra por palavra, tá? Ies, aqui no E- Japão, Ies é Jesus. Yes, Ies, yes, Ies, Ies wa anata o. Você, yes, anata o. Ies wa anata o. Você, no caso. yes wa anata yo, Anata anata is, aishitemasu. aistemasu. Sim, é assim, ó. Vou traduzir palavra por palavra, tá? Jesus, você ama. Isso, anata o aishitemasu. Yes Jesus wa te ama. anata yo. Um dia eu vou aprender.
Eu prometo que eu vou me esforçar para poder aprender isso. Tá certo, eu vou chegar no Japão um dia dizendo Jesus chama bem direitinho. Como eu digo, Amém. eu acho que aqui vai ser melhor, vou me sair melhor dizendo obrigado. É konnichiwa? É isso? Não, obrigado é Konnichiwa arigato. é Konnichiwa oi, né? é. Olá. Sim, sim, sim. Arigato. 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 Isso. É arigato, né? Isso, arigato. Nossa, muito, muito legal. Eu vou aprender Jesus chama, vai dar certo. Vai. Enzo, depois eu vou estar entrando em contato mais uma vez com a irmã Luciana para a gente poder ver Sasageyo? Sasageyo é alguma palavra? Sasageo é, sim, é uma palavra. Peraí, é que o português Eu aqui sei. bagunçou todo. Peraí. Rapidinho, que Sasageo, sim, é uma palavra assim Bem utilizada. bem utilizada. É tipo se entregar, algum sentido assim. Peraí, rapidinho, tá? Ah, entendi. Se for algo fora Oferecer, de oferecer. É oferecer, oferecer, isso. Sasageyo. Legal, legal. É porque eu tô mandando aqui, meu Deus. Mas um dia eu vou aprender Jesus chama. Foi bem difícil a frase, mas vai dar tudo certo. Um dia eu vou. Mas, Enzo, mais uma vez, né, continuando aquilo que eu estava falando, queria agradecer, certo? Queria agradecer novamente à irmã Luciana, a todos aí, certo? A todos os meninos, eu não sei o nome de todos, infelizmente só sei o seu, mas conhecer os outros, seja por live ou pessoalmente, quem sabe, né? O que Deus pode fazer, né? Nós não sabemos, Sim. mas será um prazer, tá certo? Muito obrigado, né? O nosso tempo está acabando, infelizmente eu não tenho o Pro daqui do Zoom, só são 40 minutos, mas já está acabando aqui, mas eu queria agradecer novamente, e depois eu vou combinar uma outra oportunidade para a gente poder falar de outros assuntos, talvez você com outras pessoas aí, talvez outras pessoas do lado de cá também, né? Eu não sei, mas eu amei falar com você, amei conhecer sua cultura, tudo por aí, que Deus continue abençoando todos vocês, tá certo? Amém. Muito obrigado também por essa oportunidade, tá? Eu amei muito também falar com você. Eu, com certeza, a próxima vez eu vou trazer outros jogos para poder falar com vocês. E se Deus permitir, a gente vai falar pessoalmente também. Amém? Amém! Glória a Deus! Eu gostei muito disso. Muito obrigado, tá certo? Que Deus te abençoe. Amém. Um ótimo Amém. dia para todos, né? Porque tá começando agora o dia. Boa sorte Amém. no dia de vocês, tá certo? Amém. Ótimo dia. Tchau, tchau. Amém. Amém. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.